Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, tá um friozinho tão gostoso aqui, pelo milagre da vida, porque aqui na minha cidade nunca faz frio. Mas eu resolvi gravar um vídeo aqui que eu já tava pensando nele desde quando eu terminei de assistir a segunda temporada de 13 Reasons Why. Resolvi aqui dizer as minhas opiniões pra vocês, o que eu achei da temporada, se realmente valia a pena ter uma segunda temporada, os assuntos que eles abordaram na série e como eles fizeram o decorrer dos personagens e da história. Eu vou dizer aqui a minha opinião e eu quero muito saber a opinião de vocês também, então deixa aqui nos comentários o que você achou da série. Seis porquês, a gente já sabe que é adaptado do livro do Jay Asher, que conta a história da Hannah Baker, que comete suicídio e encaminha fitas para os seus colegas dizendo 13 porquês que fizeram ela tomar a decisão de cometer suicídio. Isso é muito abordado na primeira temporada. A gente acompanha o Clay, né, que é uma pessoa que gostava muito da Hannah. A gente acompanha a história pela perspectiva dele, escutando as fitas e tentando desvendar o que aconteceu com a Hannah, por que ela chegou a fazer isso e o que ele pode fazer para que isso não ocorra com outras pessoas. A primeira temporada, embora muito polêmica, né, se falou muito sobre essa primeira temporada, sobre ter cenas muito pesadas de violência sexual, de suicídio explícito. Eu acho a primeira temporada muito boa. Ela pegou a história do livro, só que ela expandiu, e isso na primeira temporada funcionou muito bem, porque pra gente que só lê o livro, a gente tinha a versão da Hannah e a perspectiva do Clay. E na série a gente teve uma abrangência, a gente conheceu mais os personagens, a gente começou a entender os problemas que cada um passa. E a gente começou a ver só o que a Hannah contou, mas talvez algo que aconteceu com aquele personagem que fez ele ter aquela atitude por determinados problemas que eles estão passando. Eu achei a primeira temporada muito boa, embora a primeira temporada tenha me deixado muito mal, gente. Quem tem problemas de depressão ou algum problema mental, essa série ela deve ser assistida com muito cuidado, porque eu fiquei muito mal na primeira temporada. Depois dos últimos episódios eu fiquei muito abalado mesmo. No final da primeira temporada eles deixaram alguns ganchos muito grandes, eles não deram um final específico, que era para instigar, né, ter uma segunda temporada, e muito se questionou sobre isso. Precisa de uma segunda temporada? O livro é só um livro. Tem história para mais uma temporada? Eu fui uma pessoa que fiquei aí meio indeciso. Eu queria que a história da série tivesse uma finalização que não teve na primeira, porém eu tinha medo deles estragarem mais a história colocando coisa onde não tem. E eis que nesse ano, em 18 de maio de 2018, estreou na Netflix a segunda temporada de Os 13 Porquês, ou 13 Reasons Why. Essa temporada ela vai seguir 5 meses depois o suicídio da Hannah, com os personagens tentando viver as vidas dele após esse trauma, após as coisas que aconteceram com eles na primeira temporada. Então a gente tem o Clay, que está tendo um relacionamento com a Sky, que é uma menina que também passa por alguns problemas. A gente tem o Alex, né, tentando se recuperar. Ele tá bem debilitado, porque ele, no final da primeira temporada, ele também tentou cometer suicídio, mas ele não conseguiu executar o suicídio. Então ele tá com esses traumas de, tipo, ter tentado cometer uma coisa, se arrepender, sentir medo e vergonha de voltar para a escola por conta disso. É bem legal o Alex, tem um desenvolvimento bem bacana nessa segunda temporada. A gente acompanha também a história do Justin, né, que na primeira temporada a vida dele tava pelo fiasco e ele acabou fugindo de casa. Nessa temporada ele volta, né, drogado, viciado em drogas, que é outra coisa que abordaram nessa temporada também, o vício em drogas. Mas o melhor de tudo dessa temporada foi o desenvolvimento da Jéssica, porque a Jéssica foi uma das personagens que também sofreu agressão sexual na primeira temporada, e nessa temporada foi incrível a forma como eles abordaram a indecisão e o medo que uma pessoa que passou por isso sente, sabe? Aquele medo de expor, aquele medo de conviver com seu estuprador, com seu agressor. E a Jéssica é a rainha dessa segunda temporada. Ela tem cenas incríveis, ela tem um desenvolvimento e um amadurecimento como pessoa muito grande, e é muito bom para quem passou por esse tipo de coisa, né, tem quem se espelhar, e saber que não é só com ela não está sozinha, e foi isso que mostrou muito nessa temporada. Nessa segunda temporada também a gente acompanha a temporada inteira o julgamento, né, que a mãe da Hannah tá com um processo na justiça, que ela colocou a escola como meio que culpada por não ter tomado nenhuma atitude quando a Hannah foi pedir ajuda. Enfim, pela negligência da escola com casos de bullying que a Hannah sofria e que outros alunos sofrem. Então a mãe da Hannah
colocou esse processo judicial na escola, e a série toda, a temporada toda, é esse processo acontecendo. E o que eu achei legal foi que cada episódio é narrado por um personagem, e esse personagem vai depor, e a gente fica sabendo que não existe só um lado da história. E é engraçado a gente descobrindo as coisas, se envolvendo com os personagens. A gente descobrindo que a Hannah nem era perfeita, como a gente pensava na primeira temporada, porque a gente tinha a perspectiva do Clay, que queria defender ela a todo custo. A gente percebe que ela era um ser humano, que ela cometia erros, só que ela se arrependia pelos erros dela, e que ela queria muito ser amada, que ela queria ter um amigo. E a gente percebe também que os outros personagens, com o que aconteceu com a Hannah, eles meio que se sentiram muito culpados, e a vida dele meio que se tornaram um caos, e eles estão tentando colocar a vida nos eixos, só que de uma forma bem complicada. Agora, coisas que eu não gostei nessa segunda temporada. Primeiro, eu achei a temporada muito repetitiva. A gente tem aqui vários flashbacks novamente da Hannah. Eu acho que eles quiseram muito aproveitar a atriz, que sim, ela é maravilhosa, mas aqui a gente tem de novo o que a gente tinha na primeira temporada. Mais perspectivas, mais flashbacks, mais coisas que a gente não sabia, mas que, querendo ou não, a gente já deduzia ou já sabia. E eu achei que isso se arrastou por 13 episódios muito longos, porque cada episódio tem quase 1 hora. Então são 13 horas da sua vida que você vai se dedicar a uma coisa repetitiva. Eu acho que eles enrolaram muito só pra ter o número 13 de episódios ali fechadinho. Eu acho que não precisava isso tudo. Outra coisa também que me incomodou bastante foi o suspense barato e sem graça que colocaram para prender o espectador até o final da temporada. Colocaram um suspense no Alec, colocaram como ele tivesse perdido parte da memória dele, e ele quer lembrar uma coisa muito importante que ele poderia ter feito pela Hannah. E, gente, é um suspense tão grande para quando chega no final, a gente tem a mesma coisa que a gente já sabia. Eu achei um suspense muito grande para pouca coisa. Outra coisa que teve um suspense muito grande foi a história do Tony, que o Tony sofre com esses problemas de ser muito agressivo, né? Ele não sabe controlar suas emoções. E isso é bem abordado até na série. Mas criar um suspense de uma coisa que ele devia a Hannah, de uma coisa que ele cometeu no passado, só pra prender a gente até o 10º episódio, gente. Porque a gente fica curioso pra saber o que é. A gente fica instigado, envolvido com o personagem, esperando chegar esse episódio pra descobrir finalmente o que aconteceu com o Tony, qual foi o segredo do passado dele, pra no final das contas a gente não ter nenhuma revelação surpreendente, ser uma coisa meio que jogada às pressas e não ter nenhuma conclusão. Na verdade, eu acho que não teve uma conclusão da história, do arco de muitos personagens, o que eu achei um ponto bem falho no roteiro, porque foram coisas que fizeram pra prender a gente, não porque queriam dar um desenvolvimento e um sentido para aquele personagem. Uma coisa que incomodou muita gente também foi porque o Clay teve várias alucinações com a Hannah na cabeça dele, né? Ele via a Hannah. Eu até acharia que dali surpreendente se fosse uma personificação da mente do Clay, entendeu? Dele lidando com os traumas dele lidando com os medos. As primeiras cenas são até interessantes, né? Dele lá com a Sky, e do nada ele vê a Hannah, porque a gente sabe que ele não superou tudo isso que aconteceu com a Hannah, embora ele queira aparentar que superou, mas ele não superou. Mas a partir do momento que a Hannah começa a ter personalidade própria, começa a fazer comentários super nada a ver, que não acrescentam em nada na história, parece ser o fantasminha amigo do Clay, sabe? Tipo carinha de anjo que vê a mãe dela. Então, não, porque a série tá tratando sobre temas muito pesados, muito bacana, pra ela colocar esse negócio que virou piada na boca do povo, o Hannah Fantasma, e eu não gostei. O Bryce e o Marcus, que são os personagens mais detestáveis dessa série. Achei bem interessante esse arco do Bryce com a Chloe, que é a namorada atual dele, porque a Chloe é uma personagem que ela fica meio ali, em cima do muro, porque ela não sabe se ela depõe contra o Bryce quando ela descobre que ela sim foi estuprada por ele, ou se ela fica do lado dele porque ela ama ele e porque ela quer acreditar nele. Mas a série acertou nesse ponto porque, infelizmente, é o que acontece na sociedade. Muitas mulheres têm medo de se expor contra o seu agressor, ou porque ama, ou porque acredita que aquela situação tá certa, entendeu? Isso acontece muito, gente. Violência doméstica é uma coisa que acontece bastante, e muitas mulheres se calam perante essa situação, e eles abordarem isso na série mostra quanto as coisas são reais, entendeu? A série ficou muito real.
Queria dar um ponto positivo também para a atuação da mãe da Hannah, que aquela mulher é incrível. A cena que a amiga dela lava o vestido que ela tinha encontrado a Hannah morta. Gente, aquela cena é tão pequena e mexeu muito comigo, porque ela é uma ótima atriz, ela mexe com seus sentimentos, a gente consegue ver o sofrimento dela de mãe, sabe? Ela querendo justiça e ela descobrindo também que, embora ela tenha acusado a escola por negligência, ela descobrindo no decorrer da série que ela e o pai, né, os pais, teve uma parcela de culpa também por não ter percebido que a Hannah estava pedindo ajuda, por não ter percebido os sinais que a Hannah tinha demonstrado, né? E tipo, é triste de ver, mas ao mesmo tempo é uma coisa que fez a personagem evoluir, sabe? Que fez a gente sentir muito e se envolver muito com a luta dela, né? E ela não luta só pela Hannah, ela luta pelas outras meninas, pelos outros jovens que sofrem a mesma coisa que a Hannah. E eu achei isso muito interessante. Em vários momentos a gente percebe que eles citam que a Hannah não foi uma heroína, que a Hannah cometeu um erro com a vida dela porque ela estava muito machucada, mas que isso não foi o certo a se fazer, entendeu? E isso é legal, para não romantizar o suicídio, para não romantizar esse tipo de problema, que sim, a gente reconhecer que esse tipo de problema precisa de atenção, que não é frescura, que precisa de um apoio profissional e psicológico. Então, nesse ponto a série aborda muito bem, embora eu acho que de forma muito pesada, gente. Na minha opinião, Os Três Porquês é uma série que aborda muito esses temas, mas de uma forma muito pesada. O último episódio tem uma cena que eu não vou falar aqui para não dar tanto spoiler. E essa cena é muito forte. Eu achei, acho que tão mais forte que as cenas da primeira temporada, porque, não sei, mexeu muito comigo. E é uma coisa que eles quiseram dar meio que um gancho pra terceira temporada, que eu espero em Deus que não tenha terceira temporada, porque pra mim eu estou satisfeito com o final dessa temporada. Colocaram ali uns deslizes no último episódio, mas pra mim finalizou o arco da Hannah, eles podem seguir em frente. E tudo bem, a vida continua com altos e baixos, mas finalizaram aí na segunda temporada. Não precisa ter uma terceira temporada pra mim, mas cuidado com os últimos episódios dessa série, porque eles podem ser gatilhos pra quem já pensa esse tipo de coisa. Então, se você percebe que uma pessoa tá passando por esse tipo de problema, ou então já tem pensamentos suicidas, ou pensamentos, sabe, de automutilação, ou pensamentos homicidas, cuidado com essa série. A série é pra ser discutida, é pra gerar uma discussão, mas também para pessoas que não passam por isso, para elas se conscientizarem. E pessoas que passam por esse tipo de coisa, elas têm que ter muito cuidado ao assistir essa série. Enfim, o saldo da temporada é: queria que tivesse uma segunda temporada, queria. A temporada é relevante, muito relevante, porém eu achei que ela se arrastou demais, colocou coisas que não devia e meio que não deu um final específico para alguns personagens. Mas a série é legal, é boa de ser assistida, com a mente aberta, com conscientização. O que eu deixo aqui nesse vídeo é: se você está passando por um problema mental, está passando por uma situação que você está pensando em fazer algo difícil, tomar uma decisão que não vai ser o melhor para você, converse com alguém, gente. Converse com alguém de sua confiança sobre isso. Eu vou deixar aqui o número do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Lá você pode encontrar pessoas anonimamente que você pode conversar, você pode desabafar e encontrar uma melhor solução para você. E lembre-se sempre, gente, que sempre vale a pena a gente dar uma segunda chance para nossa vida, vale a pena a gente tentar refletir sobre aquilo, que você não tá sozinho nisso e que a gente se apoiando, a gente pode conseguir superar isso, a gente pode conseguir tentar mudar essa história. É isso, deixa aqui nos comentários o que você achar dessa temporada. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um beijo grande pra todo mundo, até o próximo vídeo, tchau!